Amém. Bom dia. Bom sábado a todos. Eu queria só posicionar esse celular aqui que está escorregando aqui um pouco. Rapidinho, desculpa aí. Ver se alguma coisa segura aqui. Ok. Ok. Feliz sábado a todos. Nós temos hoje um tema muito importante. E o tema dessa mensagem de hoje é calculando o preço. É um tema muito importante para nossos dias, porque é necessário que a igreja avance no conhecimento e no caráter de Cristo. Ok? Eu queria abrir com vocês nessa manhã, em Lucas 14, versículo 25 em diante. Eu queria fazer uma oração com vocês, tá? Para a gente poder abrir a Bíblia e deixar que o Senhor fale aos nossos corações. Bendito eterno Pai, dirija-nos nessa manhã, Senhor, através da Tua palavra. Que a mesma venha ser um poder em cada vida aqui presente, Senhor. E que essa mensagem de hoje possa nos trazer luz, em decorrente da mesma fé, valiosa fé, para avançarmos em nossa vida cristã. Eu rogo, Senhor, que Teu Santo Espírito seja o nosso professor neste momento, para nos guiar conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Calculando o preço é a mensagem desta manhã. E o texto lá em Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 28, até o 29, nós vamos ler. O texto diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e filhos e irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É interessante nessa história que Jesus caminhava e uma grande multidão acompanhava a Cristo. Nos dias de Cristo aqui, muitas pessoas acompanhavam ele, uma multidão acompanhava a Cristo. Mas tinha algo nessa multidão que inquietou Cristo. Grandemente ficou inquietado. Vocês percebem no texto que essa multidão seguia Cristo e que de repente Jesus, na frente dessa multidão, ele faz um movimento e vira para a multidão? Perceba no versículo 25: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Algo inquietava Jesus com aquela multidão. Sabe, a maioria dessa multidão eram adventistas no tempo de Cristo. Vocês sabiam que os adventistas no tempo de Cristo havia uma carência muito grande no coração dos adventistas no tempo de Cristo? Por que eu falo adventista no tempo de Cristo? Porque esse povo era um povo que guardava o sábado, era um povo que aguardava a vinda do Messias, era um povo que tinha um profeta, era um povo que tinha mensagem de saúde. Então, a maioria das pessoas que seguiu Cristo, poucos eram de fora, a maioria era da igreja. E a Bíblia me dá essa autoridade
só para explicar essa questão de eu falar adventista do sétimo dia, para não criar uma inquietação na mente, é que Ellen White diz que nós somos o Israel moderno. O espírito de profecia diz também que Jesus era um adventista. Por isso que eu estou usando essa expressão, porque eles eram nossos irmãos na fé, naquele tempo. Espero que fiquei claro, que ficou claro essa explicação. Então, aquele povo eram adventistas. E essa multidão seguia Jesus. Havia certo vazio no povo. As mensagens da igreja não traziam mais poder sobre suas vidas. É por isso que Cristo abalou os corações daquelas pessoas. Eles estavam cansados já das palavras sem poder daqueles que lideravam a igreja naquele tempo. Então, e aquela multidão seguia Cristo. E Jesus via no rosto daquele povo uma grande necessidade. Mas eles precisavam saber de uma coisa, aquele povo. Ele disse para eles assim, ele virou de repente para eles e disse no verso 26, se alguém vier a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, os filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu seguidor. Sabe o que é isto? Por que Jesus pegou essas pessoas tão próximas de nós? É difícil andar em contramão contra nossos próprios amigos, famílias e contra a nossa própria vida. Eles seguiam a Cristo, não entendendo que eles precisavam se render a Cristo. Eles viviam uma vida de ir para a igreja, mas sem que eles tivessem uma batalha sobre o seu próprio eu, sobre suas vontades, sobre seus pensamentos. Essa era a questão. O povo estava vivendo uma vida licenciosa. O povo desobedecia a Deus, achando que estava no caminho. Eles seguiam os seus próprios caminhos, suas próprias vontades, seus próprios impulsos, suas próprias ideias. Jesus disse, aquele que quer ser meu seguidor, está lá no verso 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus quis dizer assim, aqueles que não morrer, aqueles que não deixar suas próprias ideias e não seguir o que eu digo, o caminho que eu percorri, o caminho que eu estou direcionando a todos, não pode ser meu seguidor. Não adianta. Não adianta ir para a igreja todos os sábados, quarta, domingo, e talvez fazer grandes coisas, e mesmo tempo, está tão distante de Deus, tão distante da sua vontade. Então, queridos, essa multidão seguia Cristo, mas eles precisavam entender que na caminhada eles precisavam deixar muitas bagagens. Sabia que nós podemos estar assim tão desapercebidos das nossas próprias necessidades e seguindo a Cristo? E seguindo a Cristo, né? O versículo 28 diz o seguinte,
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Sabe o que Jesus quis dizer com essas palavras? Embora muitas pessoas peguem esse texto para colocar em outro sentido, mas eu quero explicar para você o que Jesus quis dizer com esse texto. Sabe o que ele quis dizer? É que quando você decidiu entrar um dia nesse caminho, você precisa calcular o preço da entrega. Há um cálculo a ser preso, a ser calculado. Eu vou ler um texto para vocês que diz assim, está lá em Parábolas de Jesus. Diz assim, ó, 143 a página. Está no segundo parágrafo. Vou ler para vocês. Parábola de Jesus, página 143. Diz assim, ó, se atingirmos um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a adoção da mente de Cristo. O orgulho, a suficiência própria devem ser crucificados. Estamos nós dispostos a pagar o preço que nos é exigido? Estamos dispostos a pôr nossa vontade em perfeita conformidade com a vontade de Deus? Até que estejamos prontos a fazê-lo, não pode a transformadora graça de Deus manifestar-se em nós. Então, queridos, será que nós estamos entendendo o caminho? O que envolve o caminho? O que envolve a entrega a Cristo, seguir a Cristo? Será que realmente nós estamos entendendo que há uma batalha a ser travada e uma vitória a ser ganha? E uma vitória a ser ganha? Muitos, queridos, daquele povo, daqueles adventistas no tempo de Cristo, o seguia, sem entender, queridos, a vontade de Deus. Sem que houvesse uma batalha em seus corações para vencer o seu próprio eu. Será que nós estamos entendendo isso? Quando você roga a Deus, Senhor, transforme o meu coração. Eu acredito que muitos já oraram dessa forma. Eu também já orei, Senhor, transforma o meu coração. Será que nós estamos entendendo o que nós estamos pedindo a Deus? Existe um texto lá em Mateus, capítulo 20. Eu vou abrir rapidinho, depois a gente volta para cá, para Lucas. Só para você entender o que eu estou falando, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Verso 17 em diante, diz assim: e subindo a Jesus, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios para que deles escarneçam, e açoite e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele falou isso para os discípulos. Os discípulos ainda não compreendiam muitas coisas. Verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos
de Zebedeu com seus filhos, adorando, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu e disse a ele: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Esse foi o pedido da mãe, e isso estava no coração também dos filhos. Em outro momento, os filhos também indagaram a Cristo sobre esta posição. No versículo 22, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Sabia que muitas vezes, quando nós pedimos a Deus, Senhor, transforme meu coração, nós muitas vezes não entendemos as implicações desses pedidos. O que envolve a resposta desse pedido? Não sabeis o que pedis. O verso continua: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Olha a pergunta de Cristo. Será que vocês estão entendendo o que vocês estão pedindo? Será que vocês vão poder beber este cálice? Suportar esse cálice? Passar pela prova? É isso que vocês querem mesmo? Quantas vezes, queridos, quando nós pedimos a Deus, transforme o meu coração, e Deus envia você é confrontado com alguém, talvez na própria família, e você depois reclama e murmura, e você não percebe que você não compreendeu o que é morrer todo dia, o que é sacrificar-se, o que é batizar aqui. Batizar é morrer. Batizar é morrer. Aquele que quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Ele quer dizer assim, nós temos que ir para a crucificação. Beber o cálice de Cristo é experimentar os mesmos guilhões de Cristo. Todos, queridos, que um dia decidirem entrar no caminho que Deus preparou para nós, terão que entrar no caminho da crucificação. Não há salvação sem morte. Não há salvação sem morte. É por isso que a palavra santificação quer dizer morte todo dia. Todo dia. Queridos, aquela multidão seguia Cristo. Aquela multidão seguia Cristo. Eu quero ver um texto rapidinho aqui, do Espírito de Profecia. Deixa eu ver se encontra aqui. Está no Testemunho para a Igreja, volume 2, página 32, primeiro parágrafo. Diz assim: quantos poderiam responder nesse texto que eu li agora? Nós podemos beber o cálice, receber o batismo. Quantos poderiam dizer isso também? Como disse os discípulos, fazendo isso conscientemente. Conscientemente. Quantos poderiam responder? Nós poderemos beber o cálice, receber o Espírito Santo, fazendo isso conscientemente. Se nós entendêssemos o que envolve essa entrega, esse caminho.
Vocês percebem qual é a mensagem hoje para nós? Para cooperar conosco nesse processo, dando-nos poder para ser um vencedor. Deus enviou mensagem para nós, para cooperar com isso. Deus enviou a mensagem de saúde para nós. Mas vocês percebem que os maiores obstáculos vêm da própria igreja? E Deus nos orientou quanto à relação à mensagem de saúde. Para que possamos, porque vocês sabem que o principal objetivo da mensagem de saúde é tornar a nossa mente apta para receber os dons divinos em nosso coração. Receber Cristo na mente, receber a mente de Cristo. Mas quantos não querem se sacrificar? As suas vontades, os seus gostos, as suas ideias. Entendem isso? Você sabe o que envolve essa questão de se sacrificar, de entregar a Cristo a nossa vida? Será que nós já entendemos? Será que nós faríamos esse pedido a Cristo conscientemente? Conscientemente? Quando nós analisarmos que isso requer esforço, requer abnegação de nossa parte, o texto continua dizendo assim, ó, quantos imitam o grande exemplo de Cristo? Quantos imitam? Darem esse passo, comprometem-se a andar como ele andou. No entanto, a conduta de muitos que fazem a alta profissão da verdade mostra que eles fazem muito pouco em conformar a vida com o modelo. Moldam a própria vida de acordo com seus padrões imperfeitos. Não imitam a abnegação de Cristo ou sua vida de sacrifício pelo bem dos outros. Vocês percebem que até para fazer trabalho missionário, há uma grande dificuldade da nossa parte, uma atitude de abnegação. Sabia que nós podemos estar nos enganando em relação ao caminho? Porque o texto diz que muitos moldam a própria vida de acordo com seus padrões inferiores. Os nossos padrões inferiores. Nós moldamos a nossa vida cristã numa visão que eu tenho. Que o próprio eu criou no caminho. Queridos, nós não podemos obedecer a Deus, fazer a sua vontade, fazer o bem e o bom, ou obedecer ou desobedecer de qualquer jeito. Deus criou um padrão, um caminho para nós. Entende? Então tem que ser de acordo com o que ele diz, não o que eu penso, não o que eu quero. Vocês lembram do Uzá, aquele que pegou a arca e pegou para não cair? Uzá fez uma coisa aparentemente boa. Mas qual era a ordem de Deus? É que não pegasse na arca. Uzá pegou na arca. Vocês lembram de Saul, que Deus disse para ele destruir os, parece que amalequitas, eu não me lembro qual é o povo, mas ele deu umas orientações através de Samuel para ele destruir, não pegar nada, mas Saul fez ao contrário. Deus pediu para os dois filhos de Adão, Caim e Abel, ele pediu uma coisa, mas alguém trouxe diferente, embora fosse o melhor. Não pense que Caim trouxe o pior.
Ele trouxe o melhor. Então, ele criou um padrão inferior na sua mente. E ele vivia isso ali. Muitos têm vivido um padrão inferior, não têm avançado na vida cristã. Nós temos que avançar. O povo de Deus precisa ter um alvo a ser alcançado. Lá em Filipenses, vamos abrir Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 12. Diz assim, é Paulo falando a nós, não que a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocês percebem que Paulo não se julgava perfeito, mas qual era o desejo de Paulo? Era alcançar a perfeição. Ele diz assim, irmãos, mas prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que é isso, esquecer das coisas? É que Paulo já tinha vencido muitos defeitos de caráter. Muitos defeitos de caráter ele já tinha vencido. O nosso maior inimigo, queridos, somos nós mesmos. A nossa salvação ou perdição depende do ser humano, depende das atitudes que ele vai tomar, o posicionamento dele diante do caminho. Tem um texto lá em Parábola de Jesus. Deixa eu ver se encontra aqui. Parábola de Jesus, que diz assim, peraí, rapidinho. Parábola de Jesus, página 331, segundo parágrafo. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Nunca diga isso. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. Não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, pouco conseguem, porque pouco empreendem. Milhares passam esta vida como não tivesse alvo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Quando o texto diz que muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente. Sabe qual é o trabalho excelente? O trabalho excelente é um trabalho no coração, na mente, na sua mente. Ele nos deu vários meios que a Bíblia chama de multiforme graça
para cooperar conosco para a transformação da nossa vida. N meios foi dado por Deus para cooperar conosco. E esse trabalho deveria fazer um trabalho excelente no nosso coração. Vocês sabem que lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz que a boa obra começada em vós há de terminar até a vinda de Cristo. Há uma obra a ser feita no nosso coração, mas nós precisamos entender que há um sacrifício a ser feito, há uma porta estreita pelo qual devemos todos entrar. Todos entrar. Mas milhares passam esta vida, o tempo passando, e vivem como se não tivessem um alvo definido a ser alcançado. Nesse texto de Paulo, ele diz: prossigo para o alvo. Ele diz, eu vou ler novamente o verso 12, não que eu já tenha alcançado o que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Outras Bíblias dizem nesse texto assim: mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado por Cristo. Cristo nos alcançou através da abnegação, da renúncia. Cristo abandonou o céu, queridos, para nos salvar. Cristo renunciou os seus gostos. Jesus tinha gosto, Jesus tinha vontades, como qualquer ser humano tem. Você sabia que a vontade de Cristo era sair da cruz? Ele tinha vontades. Mas ele disse: Pai, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Outro texto diz assim: eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus uniu a vontade humana à vontade divina. Entende? E como Jesus foi vencedor? Conheça Cristo, queridos. A vida de Cristo. A Bíblia diz que a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O texto está dizendo que aquela vida era o modelo de toda a vida. De todo ser humano. A vida estava nele, quer dizer, a verdadeira vida, a verdadeira forma de viver estava em Cristo. Devemos contemplá-lo a cada dia. Aquele modelo de vida, de oração, de estudo da palavra, de comunhão, de renúncia. Estes são os guilhões que todos aqueles que querem seguir a Cristo têm que experimentar. Todos, queridos. Tem que experimentar. Tem que andar nesse caminho. É preciso renúncia a cada dia. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender. O texto lá de Lucas, vamos abrir novamente lá em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, novamente. Vocês vão ver que na Bíblia há muitos textos repetidos. É um clamor de Deus para que o povo de Deus entenda. No capítulo 9, verso 23, diz assim: assim dizia Jesus, a quantos? A todos. O que ele dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa palavra cada dia, ele está dizendo todo dia morram. Assim como em 1 Coríntios capítulo 15, 31, quando Paulo diz assim, morro todo dia.
morro todo dia. É sacrificar-se, queridos. É sacrificar-se para fazer a vontade de Deus. Certa vez, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava numa prefeitura, eu fui falar com a secretária de Educação, eu trabalhava na Secretaria de Educação, e eu fiquei na fila para poder entrar. Mesmo trabalhando dentro, eu fiquei na fila para poder falar com a secretária de Educação. E quando chegou o meu dia, a minha hora de entrar naquela sala, quando eu entrei, o telefone tocou. A secretária dela ficava junto, colado ali na mesa da secretária de Educação. E tocou o telefone. E aquela jovem que era secretária, ela era da Testemunha de Jeová. Trabalhava lá conosco. E tocou o telefone e alguém queria falar com a secretária de Educação. A jovem atendeu o telefone e para responder aquela pergunta daquela pessoa, ela perguntou para a secretária assim, tirou o telefone e disse assim: tem uma pessoa querendo falar com você. E aí ela disse quem era a pessoa. E a secretária disse assim: diga que eu não estou. Eu estava lá olhando essa cena em pé, esperando falar com a secretária. Olhando essas duas pessoas conversarem sobre esse assunto. E a jovem da Testemunha de Jeová disse para a secretária: eu não vou mentir. Eu não vou mentir, fulana. Eu não vou mentir. E aí, imagine eu nessa cena ali, em pé, olhando aquela situação. De repente veio uma ira no coração da secretária. E ela pegou aquele telefone e bateu assim, jogou ele lá no chão, com grande ira. Queridos, eu tremi nessa hora. E dando uns passos para trás, devagarzinho eu fui saindo da sala. Eu fiquei tão envergonhado e tão assim chocado com aquela cena. Eu saí da sala, elas nem perceberam que eu saí da sala. E fechei a porta. E aí, depois eu fui para casa. Isso ali não saiu da minha mente, aquela cena. Eu analisei aquela cena e perguntei para mim mesmo, naquele dia, se eu fosse aquela jovem, será que eu me comportaria como ela? Será que eu ia usar a verdade ou eu usaria a mentira? Eu fiz uma análise profunda, irmãos. E fazendo essa análise profunda, eu cheguei a uma conclusão. Vocês querem saber? Será que eu falaria a verdade ou eu mentiria? Sinceramente, no fundo do coração, eu acho que eu ia ceder àquela situação. Fazendo uma análise assim, em meio àquela situação. Aquela jovem foi muito firme. Ela defendeu seus princípios. Defendeu seus princípios. E eu não fiz aquilo. Mas eu senti que eu não defenderia a verdade. Que eu mentiria, me adequaria à situação. Entende, queridos? Entende o que envolve seguir a Cristo? Existem tantas coisas que eu poderia falar sobre vários comportamentos nossos que temos. Quando a impaciência, nos deparamos com a impaciência.
quando deparamos com o egoísmo, com a inveja, quando estamos falando mal um dos outros, quando somos confrontados, como que nós nos comportamos em meio a essas inquietações? Será que nós estamos compreendendo o preço a ser pago? Será que estamos dispostos a morrer por Cristo e andar nos seus caminhos? Estamos compreendendo o que envolve? Queridos, que Deus nos abençoe e que Ele nos dê poder para avançar em nossa vida cristã e possamos compreender o que envolve a entrega, o que envolve essa entrega. Que Deus nos dê poder, queridos, a viver esta vida que Ele proporcionou para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, tá? Para a gente terminar. Bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor abriu nossa mente para compreender o que envolve, Senhor, esse caminho, essa entrega. Nos ajude, Senhor, a avançar como Paulo avançou, tendo, Senhor, um alvo à nossa frente a ser alcançado. A vida cristã, meu Pai, não tem férias. Não existe férias nesse caminho, mas luta, esforço mediante a Tua graça, Senhor. Dai-nos, Senhor, poder dos altos céus, para ser mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Muito obrigada, irmão Gilmar, por nos trazer